Tudo bem com você? Estamos aqui iniciando mais um desafio de ser você, histórias que inspiram. E hoje temos mais outra maravilhinda, a Edilene, que vai compartilhar um pouquinho com a gente do desafio de ser quem ela é. Então vamos aguardar ela chegar aqui. Hoje tá friozinho aqui em São Paulo. A gente tá aqui em Barueri e tá assim, oi, Edilene já chegou. Deixa eu já chamá-la aqui. E eu falo que hoje tá menos frio que ontem, mas ainda tá um friozinho também. E eu acordei, se eu for olhar pela temperatura, eu tô falando que é junho. Oi, Edilene, Bom seja bem-vinda. dia. Seja bem-vinda, é uma honra ter você aqui com a gente nesse quadro, nesse desafio de ser quem você é, de histórias que inspiram, né? Eu falo assim, muitos são convidados, mas poucas pessoas conseguem ainda, né, contar a sua própria história para poder inspirar outras pessoas. Sejam bem-vindos e conta um pouquinho para a gente quem que é a Edilene. Ai, primeiramente, Janete, eu quero agradecer pelo convite, viu? A nossa amizade foi muito intensa, né? Na época que a gente estudou juntas, a gente participou de imersões juntas. Sim, E por mais que a gente não esteja ainda vivenciando, né? A gente cultivou sim, aquela emoção, a gente cultivou tudo que a gente viveu e aprendeu, e cada uma seguiu seu caminho e tá tudo bem, né? E quando é, você me chamou, parecia assim que a gente estava vivenciando, sabe? Foi tão automático assim, nossa, vamos, topo! Foi incrível, assim, como é interessante a gente cultivar, sim, né, o que a gente tem vivenciado. Tá? Então, sim. muito obrigada, viu, pelo convite. É uma honra estar aqui. Obrigada pela lembrança. E olha, o desafio de ser você, né? É muito interessante esse tema, viu, Janete? Porque quando a gente deixa de assim, agir por conta do nosso ego, né? E a gente trilhar a nossa verdadeira essência, né, nos caminhos de quem nos criou. Eu vou ficar muito à vontade aqui de trazer a minha crença, né, Janete? Uhum, sim, Então, nós acreditamos num Criador, né? Nós acreditamos em Deus e, assim, por mais estudos que a gente busque, por conta de todo o conhecimento que a gente tem, a gente entendeu, né, que precisamos abafar o nosso ego e entender o que ele tem de verdadeiro para nós. Então, o desafio de ser você é exatamente isso, né? É abaixar a nossa guarda, abaixar o nosso ego, entender que sempre ele tem o melhor para nós. Bom, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Edilene, eu moro aqui em Assis, interior de São Paulo, né? Eu tenho 56 anos. Vou fazer agora em setembro, então somos, já somos entrei nos librianas. 50 Eu faço em outubro. em outubro. Dia 5 de setembro eu faço 56 anos. Assim, trabalhei por 30 anos na Polícia Militar, né? Então eu entrei com 18 anos, né? Foi o meu primeiro emprego, né? E então eu tenho essa experiência da CLT por 30 anos, né? Uhum. Mas eu sim, eu sou muito grata por tudo que eu vivi lá, por tudo que eu aprendi lá, né? Hoje, se eu sou o que eu sou, né? Eu tenho muita honra de ter participado da corporação, né? Enfim, quando eu me aposentei, que foi em 2017, eu confundi um pouco a minha identidade. Hoje eu trago esse conceito já, porque na época eu não entendia, né? Eu tinha tantos planos, né? Como acredito que a maioria tem quando está trabalhando na CLT, né?
nossa, quando eu, né, me aposentar, quando eu findar minha carreira, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tem tantos planos, né? Mas na verdade, pelo menos comigo, tá, Janete? Aconteceu de eu ficar perdida. Ah, É tipo assim, quem eu sou, na verdade, né? Porque você, principalmente eu, né, a nossa função era ser 24 horas por dia policial, né? A gente tinha que dar exemplos, né? Então a gente era muito atrelado à nossa vida, né? E, e aí, de repente, não sou mais, não tenho mais aquela função. Como que mudou. eu vou É uma desconstrução, né? De tudo aquilo que você viveu passar? durante toda 30 anos, né? Foram 30. Muito tempo. 30. Uma vida. Então, as amizades eram de lá de dentro, né? Assim, tudo, né? E assim, eu quero trazer para vocês também que sempre eu priorizei o trabalho em primeiro lugar. Isso, sim, hoje eu entendendo, né? E eu trago para as mulheres isso, que a gente tem que fazer o inverso, né? Por isso que eu falo, quando a gente busca conhecimento, mais a gente vai tendo consciência e vai clarificando, né? Então, eu sempre priorizei o trabalho. Então, meus filhos ficaram aos cuidados de creche, aos cuidados de avó, cuidado de tio, né? Então, assim, a minha família vinha depois do trabalho. E hoje a gente entende que o saudável é inverter essa ordem, né? Mas tudo bem, foi por um aprendi, né? E hoje É. é forte isso das mulheres, né? Bom, aí quando eu me vi perdida, né? Eu procurei ajuda. Eu procurei ajuda. Eu estava com uma crise de identidade, porém eu não sabia. E graças a Deus eu fui muito cuidada, né? Eu consegui nessas sessões de ajuda, de terapia, de coach, eu entender, né, sobre a verdadeira. Tá dando eco? Um pouquinho, mas tô escutando bem. É, Isso. sei porque assim, não tá ninguém ligando aqui. E aí eu entendi, né, que eu poderia galgar outros caminhos e procurar realmente a minha essência, né? Eu vi que a espiritualidade estava muito baixa na área da minha vida. E assim eu fui entendendo a diferença de espiritualidade com religiosidade, enfim. Aí eu fui abrindo o meu leque e graças a Deus, né? Mesmo na minha ignorância, eu consegui sim, fazer um ajuste na minha nova jornada, né? Então, hoje, eu estou atuando como terapeuta, né? Me formei em terapia holística. Hoje, eu também estou me especializando na área de psicanálise. Então, eu estou para informação com o Instituto da Ângela Cirino, fazendo a diferença, né? E o Instituto Fazendo a Diferença. E sim, fiz várias especializações na área de hipnose, na área de cinesiologia. Fiz agora uma última especialização com a Cadessa Scherer, que trouxe a terapia vital, né? Ou seja, então eu tenho hoje um método, sabe, Janela? Você está fazendo uma jornada, né? Assim, só para as pessoas, né, se situarem, né? Durante toda uma vida, né? Muita gente, igual você, tá na CLT e realmente, às vezes, a pessoa confunde, né, a função dela com quem ela é, né? E aí, quando a gente sai daquela empresa, e não é só você que trabalhou uma vida inteira na Polícia Militar, Sim, né? Que é ali, né? Eu falo assim que ainda é mais rígido, vamos dizer assim, né? A rotina, sim, né? Porque acaba que, como você disse, era 24 horas e acabava que não tinha rotina. A rotina era não ter rotina, né? isso. Então, quando você se Era aposenta, uma disciplina parte da comunidade, né? sim, Então a gente tinha que sim. viver os princípios da corporação, E na aí, verdade. quando você se aposenta, que você viveu ali a sua jornada, eu não falo nem só de você, mas a gente falando já de você, né? Que
querendo ou não, a gente vive naquela caixa, né? Só existe aquele mundo, não existe outro. Quando você para, aí você não vai ter mais contato com seus amigos, seus colegas, com Uhum. toda a família diariamente, né? Todos os dias de manhã, brigou, não brigou, desentendeu, tem que olhar para a cara e seguir, né? Porque o importante é o trabalho. Então, quando você começa a voltar, aí o olhar tá sempre para fora, né? E aí, quando você começou a olhar para dentro, que foi aquilo que Isso. você falou, você não se encontrou, né? E aí você começou suas jornadas de autoconhecimento. Eu falo que cada um tem uma jornada e é tão lindo, né? Você ver essa jornada, né? Do como que você foi, demorou assim muito para você ter essa conscientização, de que você precisava buscar um autoconhecimento, buscar se conhecer, buscar olhar para você. Demorou muito tempo ou foi logo de imediato? Demorou em um ano, na verdade, eu me aposentei em 2017, no mês de maio, né? Bem, justamente no mês de maio, nós descobrimos, né? Eu, minha mãe, minha família, meus pais, descobrimos que meu pai estava com uma enfermidade, descobrimos um câncer no intestino, e assim, em 2 meses, ele veio a falecer. Então, assim, por isso que eu falo, eu sou muito grata a tudo, porque naquele momento eu podia dar a minha atenção a ele. Então, assim, então eu saí, eu já não senti tanto, porque eu já tinha algo para me Para preocupar, fazer. algo para me dedicar. E aí foi muito assim intenso, né? Então passou depois do falecimento do meu pai, a minha mãe teve uma estafa muito grande por tudo que ela passou. Cuidei da minha mãe, né? Assim, e aí, a hora que as coisas estavam entrando nos eixos, que eu falei, e agora? O que que eu vou fazer da minha vida, né? Quem eu sou, né? O que que eu vou fazer? Para onde eu vou, né? Por mais que eu buscasse o externo, como você trouxe, eu estava vazia e eu não tinha forças para olhar de uma forma diferente, porque eu entendia que eu não tinha mais função. Eu me achava uma inútil, né? Porque era até engraçado, eu vivi realmente isso e hoje a minha família dá risada, né? Mas assim, era simplesmente assim dentro de casa. Jaque é a profissão Jaque. Já que você tá aqui, faz isso para Ah, mim. Já que você tá com um tempinho, me leva em tal lugar. Ou seja, eu me preenchia na agenda do outro e eu não estava me priorizando, né? Eu não buscava essa minha autopresença, né? Olhar para dentro, como você falou. E aí que foi, então, vamos dizer que foi um ano, porque foi no início de 2018 quando eu procurei ajuda. Então foi nesse um ano aí de depois de que eu saí, que você começou a olhar para comecei a você, a jornada buscar o que eu autoconhecimento. entendi e eu falo, sabe, Janete, que a primeira, assim, a área primordial, né, da nossa roda da vida é a espiritualidade, que tem muito a ver com a nossa essência. É esse olhar para dentro, né? Então, quanto mais eu olhava para dentro, mais íntima de Deus eu ficava. Então, por isso que e essa área da minha vida ela estava muito a desejar mesmo. Então, o foco foi ali. E aí, quando a gente traz essa resgata, né, esses recursos internos, que a gente vai se completando e aí é naturalmente as outras áreas expandirem. Isso é natural, então é sempre o olhar para dentro, né? E assim, a palavra de Deus fala, né, pra gente amar o próximo como a ti mesmo. Então não tem como eu cuidar da minha família, não tem como eu olhar diferente para o meu cônjuge se eu não saber me amar primeiro, né? Se eu não trazer esse amor próprio em evidência. É só assim que eu vou conseguir olhar para o outro. Então, foi exatamente isso que eu fui vivenciando. Então, primeiro, o autoconhecimento, a busca, né? Busca da cura é um autoconhecimento. Então, muitas pessoas, elas entendem o contrário, né? Buscar ajuda é sinal de fraqueza, e não. Buscar ajuda é mostrar que você está sendo forte, é olhar para a sua fragilidade, né? E Deus, ele ama o nosso temor, né? Quando eu temo, quando eu sou sincera, quando eu trago a minha humildade,
olha, eu não tô aguentando mais, eu preciso olhar para esse lado, eu tô sendo humilde. E é aí que tudo acontece. Isso é ser forte, né? Então, aí é uma porta, a mesma coisa que um portal que se abre, né? Para nossa, para todas as nossas áreas. Inúmeras possibilidades. Exatamente. Porque daí você vai, por exemplo, primeira coisa, primeiro curso que você foi fazer, primeira jornada que você foi fazer, a partir do momento que você inicia, ali vai abrindo leques, né? Que vai direcionando. Eu falo que como você disse, a gente se conheceu numa dessas entradas, Ex- numa dessas jornadas, né? E aí, cada um, conforme você vai sentindo no seu coração, né? Como você falou, né? A nossa própria essência vai nos direcionando, olha, faz isso, faz aquilo, porque eu sou muito do sentir, né? E você também é muito do sentir, né? ex- Porque olhando para você hoje, ninguém diz que um dia você foi uma PM, né? Que era a sua função, né? Porque assim, hoje você passa essa delicadeza, né? E aí, você percebeu quando você começou a passar essa delicadeza para as pessoas? As pessoas começaram a falar isso para você? Quando foi? Como que você se sentiu? Então, essa delicadeza, eu entendi que foi esse resgate, né? Na verdade, quando eu comecei a traçar essas prioridades de sempre eu trazer o que eu quero primeiro, né? Trazer esses recursos, foi que naturalmente a gente foi resgatando, né? Resgatando isso. E quando eu comecei a atender como terapeuta, ou quando eu comecei, na verdade, com um grupo de mulheres, né? Quando eu comecei a contar um pouco da minha história e tal, todo mundo, mas como isso foi possível? Eu falei assim, mas assim, aí eu fui entendendo, sabe, Janete, que mesmo lá eu ainda eu ainda agia de alguma forma nesse sentido, sabe? Mesmo lá ainda eu trazia essa minha feminidade, mas assim, ao mesmo tempo eu era meio que brecada, eu tinha que ser forte, né, segundo a hierarquia deles, né? Então meio que estava abafada. E isso que é o interessante eu dizer, porque a nossa essência, ela é abafada quando a gente deixa se levar. Tá? Eu não tô aqui falando mal da corporação, pelo amor de Deus, não é nada disso. Eu quero trazer assim que a gente tem que saber quem nós somos em qualquer lugar que a gente esteja. Eu poderia muito diferenciar. Lá eu ser a tenente de Lene, lá eu ser a minha função, normal. Mas sair de lá, tirar a armadura e vir para casa. Não confundir tudo, né? Eu vinha, eu vinha como aquela pessoa. Por exemplo, eu não tinha unidade no meu casamento. Eu não sabia ouvir o meu marido, eu não sabia, assim, a, a, a trilhar os mesmos sonhos e entender quais eram os sonhos dele. Eu tomava partido. Eu achava que era assim, tinha que ser assim, né? Então, para você ver como que a gente se deixa levar, né? A gente tem que separar as coisas. Já que o trabalho era uma prioridade na minha vida, tá tudo bem. Mas vamos separar as áreas? Lá é uma coisa, em casa é outra, com os meus pais são outros, meus filhos é outra área, entende? Então, dá para ser suave, dá para a gente trazer a leveza, né? Basta a gente ter o quê? O conhecimento, buscar o conhecimento, né? O conhecimento, ele nos traz a sabedoria. Então, E aí, e é isso e que aí eu... você disse uma coisa muito maravilhosa, né? A sabedoria, né? Exatamente. E a sabedoria, ela vem através do quê? Da busca, né? Quando a gente busca, a gente teme, né? Teme aquilo, teme ao Senhor, né? Então a sabedoria ela vem. E aí é que tá, mesmo às vezes a gente tendo a sabedoria, a gente deixa o nosso ego, né? Por exemplo, mesmo no meu início de jornada,
mesmo eu tendo a sabedoria, mesmo eu sabendo me priorizar as áreas, né, da vida, mesmo eu entendendo que a família vinha em primeiro lugar que o trabalho, dentro da casa existe também uma hierarquia, né, uma prioridade, primeiro o marido, depois os filhos, né? Tudo isso é conhecimento, é adquirir sabedoria. E mesmo sabendo de tudo isso, em algumas vezes o orgulho da Edilene falava mais alto. O ego, ou seja, eu queria dar pitaco naquilo que Deus mostrava, né? Às vezes ele estava direcionando para um caminho e eu queria dar um pitaco, mas se a gente fizer assim, né? Então eu fui aprendendo, sabe, a ouvir e a esperar, E né? também ser obediente, né? Eu ia falar exatamente disso, que o desafio de todas as pessoas que estão no autoconhecimento, principalmente das mulheres fortes, né? É o orgulho, né? É o Exatamente, né, orgulho. gente? Às vezes você acha que se você não fizer aquilo, você já. É como se você mostrasse que você não é capaz, né? Foi aquilo que você falou no início, né? Você ser vulnerável. Você ser vulnerável não é fraqueza, pelo Não, contrário, né? É daí que vem a sua força, né? E exatamente. aí demora muito para grande maioria das pessoas virar essa chave, né? Como foi para você trabalhar esse orgulho? Então, esse que eu acho que é o grande desafio de ser nós mesmos, porque quando a gente entende sobre esse, né, quem eu sou de verdade, é na suavidade, é na leveza, né? Se eu entendo que eu sou uma filha amada de Deus, em primeiro lugar, né, e que Deus me prometeu tudo, ele tenho todos os acessos aqui. Basta eu trilhar na obediência, né, na paz e tal, enfim. Mas quando eu coloco, sabe, aquele orgulho do humano, né? Mas peraí, não é bem assim. Então é onde a gente alinha a nossa vontade com a dele, né? Aí que tudo acontece na leveza e não porque às vezes a gente quer fazer na força do nosso braço e não é assim, né? Eu trago até uma experiência recente, tá? Hoje eu atuo numa empresa, eu trabalho, eu tenho um espaço nessa empresa. Eu comecei trabalhando com os funcionários, né, da empresa, levando a terapia e a autoajuda, e hoje eu tenho esse espaço lá. Então eu atendo no presencial à tarde. E aí tá tudo bem, e tá tudo certo. Mas aí, o que que é? O ego falou um pouquinho, né? Mas será que não era melhor eu ter o meu lugar, né? Eu levar minhas coisinhas lá, deixar do mesmo jeitinho que eu quero, né? Ou seja, eu saí para buscar esse lugar. Eu recebi 3 nãos. As salas que eu procurei foram 3 nãos. Aí eu falei assim, mas caramba, eu tô no caminho, mas por que que eu recebi não? Então parecia uma criança mimada quando recebe o não. E aí eu comecei a analisar isso, que eu sempre trouxe isso nas outras histórias da minha vida, nas outras etapas da minha vida. Eu que sempre quis dar o meu pitaco naquilo que estava fluindo. E aí depois eu entendi, sabe? Quando eu aprendi a trazer o silêncio, quando eu aprendi a sentir a paz e a entender a suavidade da voz, né? Do direcionamento interno, eu entendi, não é agora, fica aí. E o digital, sabe, Janete? Você sabe disso que sempre foi um desafio maior para mim, né? E aí ele me trouxe fortemente, que é para mim dar agora um direcionamento para o digital, trazer uma forma mais leve. Então eu tô para lançar algo agora, sabe, no digital, porque eu tô sendo obediente, mesmo na minha dificuldade. Então, assim, então é o que você falou. E quando a gente traz a obediência na leveza, e hoje eu entendo que se eu tivesse tido essa minha sala, a minha responsabilidade estava sendo muito maior. E eu não poderia dar um olhar agora para esse momento no digital. Eu amo o presencial, eu amo o tete a tete, eu gosto do individual. Mas a missão, às vezes, ela tem que ser maior que isso. E a gente acaba não entendendo, porque a gente quer
fazer do nosso jeitinho. Talvez é um jeitinho mais confortável, né? Mas assim, daí quando a gente começa a entender de missão, né? Aí a gente começa, não, peraí, então eu vou agora por esse caminho. E realmente, tá? Agora eu entendendo, tá mais leve. Que se eu tivesse ido pelo meu pitaco, né, pelo meu ego, eu não estaria, não ia dar conta do que estava. Tá fluindo, né? Eu gosto sempre de usar a corrida, né? Exatamente. Como referência, né? Quando a gente sai para correr 10 quilômetros, 15 quilômetros, você sabe que eu faço aí longas distâncias, né? Não tem como eu estar ali no primeiro quilômetro e eu avistar o 10º. Eu vou ter que percorrer, entendeu? Então, quando eu começo, eu vou ter as dificuldades, porque eu ainda meu corpo está aquecendo, né? Eu tô ali, eu começo a sentir, mas a cabeça ainda é muito barulhenta no começo da corrida. Aí quando vai indo 2 quilômetros, 3, você já começa a sentir o corpo, né? Aí você fala assim, nossa, o corpo já está esquentando, você começa a sentir suas pernas, você já começa, eu falo que nesse momento, exercer a sua alta presença de mesmo na marra, porque, tipo assim, você fala, meu Deus, a minha perna tá doendo. Gente, o que eu tô fazendo aqui quando você tá começando, né? Só que daí sua meta é chegar lá no 10 e você ainda tá no terceiro quilômetro. Aí você quer, né, a gente, né, que tá correndo, meu Deus, eu acho que não vou dar conta, né? Eu acho que eu vou parar, é bem por aqui, vou entrar por aqui, fazer um desvio. Tem muita gente na prova de corrida que desvia. Compra 10 quilômetros, entendeu? E tem, né? Porque às vezes você vai um caminho e volta, aí a pessoa entra antes, procurando um atalho, né? E aí não tem atalho, você tem que fazer a jornada e aos poucos você vai vendo o sexto quilômetro, o sétimo, né? E aí, né, conforme você vai indo, você vai falando assim, nossa, eu consigo, nossa, por que que eu não vi isso antes? Eu sempre falo quando eu paro, né? Eu falo, qual que é a minha meta? Chegar, entendeu? Aí um monte de gente passa, gente mais nova, gente mais velha, gente magra, gente gorda, não importa, é você e você. Né? Então, eu gosto muito de usar esse parâmetro porque atinge e dá para você usar em todas as áreas da nossa vida, Exatamente. né? Então, não tem como você enxergar lá na frente. Aí, às vezes, você sentiu uma dorzinha na perna, a dorzinha na perna é você querendo arrumar uma sala, entendeu? Só para você. Vou parar por aqui. Exatamente, é bem isso. E, Janete, você me fez lembrar de uma outra coisa, que o esporte, né, a atividade física, é um grande professor para gente, para aquele desafio, sabe? Por exemplo, eu quero, sei lá, fazer uma faculdade, né? Vamos trazer o geral aqui. Eu quero fazer tal faculdade, né? Então você tem um método, você tem que trazer os estudos, você tem que trazer uma disciplina, né? Sim. E o esporte é um professor maior para isso. Então, quando a gente se desafia no esporte, a gente tem a sabedoria e o aprendizado para aplicar em todas as áreas, porque se você faz uma se compromete a correr, sei lá, 40 quilômetros, né? Se você vai se dedicar para isso, você tem que treinar, você tem que governar o seu corpo, você tem que governar as suas emoções. E a mente. E isso é para todas as áreas. Então, no final, se eu conseguir correr 40 quilômetros, governando todo o meu corpo, a minha vontade, as minhas emoções, por que que eu não posso na área do meu trabalho, na área do meu financeiro, né, na área do meu relacionamento? Então, o esporte é um grande professor para quem quer assim atingir qualquer outra área da vida, né? Trazendo essa Analogia. disciplina do esporte. Tem uma coisa que você vai gostar de ouvir de mim, então. Você tá Eu me fazendo corrida. inscrevi lá em Florianópolis, final do ano, na Jurerê, lá na corrida lá da Jurerê. Ai, Então eu me desafiei, tá? Treinando. ai, que bom. Ai, eu fico E feliz mesmo, porque o que eu vejo, né, Edi? Como você falou, né, na prática do esporte, a gente vai se conhecendo, né? A gente vai também vendo os nossos limites, vendo, né, eu falar assim, nossa, eu não vou conseguir 5 quilômetros porque eu já me cansei só de ouvir falar. Tem gente que fala para mim assim, nossa, só de ouvir você falar já tô cansada.
né? Mas quando você sai para começar a caminhar, vai caminhando, vai no seu ritmo, você vai começa a se conhecer, né? Você começa a perceber, ai, dói a perna, dói o quadril, dói as costas, dói o braço, a cabeça. Só que aí você vai vendo, independente do lugar que você esteja, você começa a observar ao redor, você começa a observar as coisas, porque a nossa rotina, né? Ela acaba sendo muito no automático mesmo. Sim, Então a gente tem que ficar se convidando. Então a prática da atividade física, não só da corrida, né? De outros esportes, enfim, sim, sim. nos convida a silenciar, né? Eu falo que eu aprendi uma coisa na aula que eu faço de bike. Hoje eu já fui para aula de bike. 6 horas da manhã eu estava lá, né? E aí a aula de bike, ela tem um negócio lá que é assim, ó, faixa verde, faixa azul, verde, laranja, amarelo e vermelho. E aí Uhum. cada faixa dessas é uma quilometragem que você precisa aumentar, sabe? E aí fica mais difícil quando tá na faixa vermelha. Então, se eu parar para pensar em qualquer outra coisa, eu não atinjo a faixa que eu tô ali. Aí eu fui percebendo, eu falei assim, nossa, até o meu corpo, se eu parar, ó, se eu parasse para pensar assim, nossa, eu tenho live 8 horas, Caidilene. Pronto. Pronto, eu ia estar do vermelho, eu já ia parar lá no amarelo. O ritmo não é o mesmo, porque não tem foco ali. Eu falo que eu aprendo, eu exercito nessa aula de bike o meu foco. Porque se eu paro para pensar, e aí tem umas bolinhas lá na frente na TV, sabe, que fica mostrando. Tá todo mundo vendo que eu tô fora do ritmo. E tudo bem quando você tá começando, entendeu? Mas depois que você já consegue fazer, quando você está começando, é o que é, entendeu? Você vai devagar mesmo, é o que é, né? Com o tempo você vai ganhando condicionamento, né? E aí eu acredito que você, dessa mesma forma, né? É a forma que a gente deve trabalhar também nas terapias, né? Do Com autoconhecimento, certeza, na jornada do com certeza. autoconhecimento. Você Quando tirou às vezes. atenção, ó, se eu olhei para o lado para ver Edilene, pronto. Ó, eu saí do meu ritmo. Exato. É assim, ó. E fala pra gente, Edilene, como que foi essa jornada sua? Porque assim, hoje, né, a gente tem muitas pessoas que são terapeutas, a gente tem muitas pessoas que trabalham com a psicanálise, né? A gente tem muitas pessoas, como eu também trabalho com a gestão emocional. Como que você uniu? Eu sei que você falou aí que está fazendo um método, né? De que forma que você uniu tudo isso que você aprendeu, né, nas suas jornadas de autoconhecimento para trazer para a gente aí uma nova proposta de um método? Então, primeiro, né, de como a gente conversou, primeiro é esse olhar para dentro, vendo quem você é, trazendo a sua delicadeza, a sua essência. Então, nós somos únicas, cada um tem um jeitinho próprio, né? E aí, nessa busca toda, a gente vai adquirindo, por exemplo, tem pessoas que falam assim, nossa, mas você já estudou tanto, para que ainda buscar? Para que ainda buscar? E eu entendo que não. A gente tem que sim, a nossa vida é um eterno aprendizado, né? Então, a gente buscar o conhecimento nunca vai ser demais. Porque eu busco um conhecimento aqui nessa área, eu busco conhecimento naquela outra, e eu pego o quê? O que faz sentido para mim. Eu não preciso fazer exatamente como a pessoa, como o mentor traz, mas eu pego aquilo que faz sentido. Por quê? Porque eu estou adequando a minha essência. Então, quando eu falei de método, né? Então, eu quero dançar agora um método para com leveza, para mostrar para mulheres, né? Que tanto eu quanto você, né, Janete, trabalha exatamente mais com mulheres. No consultório eu atendo homens também, adolescentes, que eu adoro. Eu adoro trabalhar com adolescentes. Mas assim, o meu foco mesmo é a mulher, porque a mulher é a mulher sabe, ela tanto edifica a sua casa como ela destrói. E quando ela destrói é por ignorância, né? Ignorância ou falta dessa busca do saber, do conhecimento, né? Então eu quero, assim, trazer que não importa para essas mulheres, eu quero trazer o que não importa, a fase em que ela está. Ou seja, não importa que a gente vai entrar agora, no mês de setembro já. Ou seja, já passou meio ano, um pouquinho mais,
Já vai findar o 2024, né? Ah, vou deixar para 2025 eu tomar uma certa atitude, e assim vai, né? Então, eu quero trazer exatamente esse entendimento, que não importa a fase que você está, não importa que o ano está acabando, o que importa é a decisão e o posicionamento teu, né, nesse momento. Então, eu quero trabalhar junto, já que eu estou nesse desafio da corrida, eu estou na pegada do fazer acontecer em novembro, então eu quero trazer mulheres que também querem estarem comprometidas, né, principalmente, e entrar realmente na ação. E aí, voltando um pouquinho, Janete, você disse assim, né, como que eu faço? Às vezes chegam pessoas sem saber nada sobre si, e principalmente eu não sei nem o que que é propósito. Qual que é o propósito da minha vida, né? Então, primeiramente, a maior missão nossa, né? O maior propósito nosso como humanos é o governo do corpo. É assim lidar com esses prazeres da carne, sabe? O prazer da comida gostosa todo dia, né? Eu sei que a comida gostosa todo dia, glúten, lactose, eu sei que isso nos inflama. A gente tem até uma noção. Mas por que que não, sabe, não tem um posicionamento, não consegue, né? Então isso é a primeira missão nossa, é o verdadeiro propósito nosso, é viver essa vida humana, né? Governando o nosso corpo e dando mais ênfase para o nosso espírito, para a nossa alma, olhar com a nossa alma, né? E eu quero trazer isso, tudo isso na prática com elas. E E é é só muito legal que você posicionamento. falou da questão do corpo, né? Que toda vez que Jesus reunia para fazer os milagres dele, ele primeiro alimentava o corpo das pessoas, né? Exatamente, Para exato, depois ele alimentar o espírito. exato. E é lindo isso. E mesmo assim, mesmo ele sabendo, né, Janete, do que cada um necessitava para a cura, ele ainda perguntava, né? O que que você quer? Mesmo cego lá pedindo ajuda para ele, ele fala assim: o que que você quer que eu faça por você? Né? Então aí ele falava: não, eu quero enxergar, eu quero andar, eu quero, né? É só assim. Então, Consciência, né? Deus, Trazendo consciência, né? ele não é invasivo, né? Deus não é invasivo, ele nos espera o tempo todo. E para a cura acontecer, eu tenho que abrir meu coração, eu tenho que saber o que eu quero. Tem pessoas que não sabem, né, Janete? Nem o que quer, deixa a vida levar. E não é assim. Essa vida é muito especial para a gente estar deixando a vida nos levar. Peraí, o que eu quero? Né? Quem eu sou? Qual que é o meu próximo passo? Olhar para as áreas da vida e ver, não, aqui eu preciso fazer isso, aqui eu preciso dar essa ênfase, né? Buscar mais conhecimento, né? Ter a disciplina de ler, né? Quantas pessoas não têm esse hábito da leitura? Então, são todas coisinhas que é assim, é lidar com o corpo, né? Com o corpo físico, os desafios físicos e trabalhar o mental, porque tudo começa no pensamento. E aquilo que arde no seu coração, né, Edilene? Porque assim, ó, às vezes, isso eu vejo de muitas pessoas, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tinha tanta vontade, você já escutou muito isso, eu tinha tanta vontade de fazer tal coisa. Ai, mas não é para mim, não. É para Edilene, é para Edi, não é para mim. Então, assim, só que a pessoa tá sentindo no coração. Eu falo que nem nutricionista, né? A pessoa fala assim, ai, vou na nutricionista. Todo mundo já foi na nutricionista, pendurou o cardápio lá, entendeu? Fez um mês e não olhou mais pro cardápio. Mesmo quem não foi na nutricionista sabe o que pode e o que não pode comer. Mesmo assim, não olha para isso. Então, é como você falou, deixa a vida rolar no automático. Mas, no fundo, cada um já sente no coração aquele chamado, né? E aí não silencia, né? E aí, quando a pessoa silencia, aí acontece aquilo que aconteceu quando você saiu, né, da corporação, né? Ela fala assim, nossa, quem eu sou, né? Eu quero fazer isso, mas eu também não sei como, né?
E aí, toda essa jornada, a gente acaba voltando para o mesmo lugar, né? De você parar, olhar para você e saber que aquilo que está ardendo no seu coração, e de alguma forma, né, a pessoa já sabe, já sente. Se você conversar com a pessoa e colocar uma pessoa igualzinha a ela na frente dela, ela vai dar um monte de conselho. Menina, se eu fosse você, eu já fazia isso, porque você, olha, tem um dom, né? Mas é para você, ela não olha para o outro. E isso faz muita gente enxergar aquilo, né? Que o outro é nosso espelho, né? Você é meu espelho. Quando eu olho e te admiro, tudo que eu admiro em você existe em mim, né? Exata, E exata. se tem alguma coisa que eu não admiro, também existe em mim, né? Que chega nessa parte, porque eu de falar das qualidades boas, a pessoa fala assim, nossa, que legal, né? Uhum. Mas quando chega na parte assim, ruim, ai, não gostei. Eu lembro que eu usei isso numa palestra, né? A Maria Flores estava lá e aí eu usei a Maria, peguei a Maria Flores, né, para exemplo. Falei assim, ai, não vou com a cara da Maria Flores, entendeu? Aí o problema é dela? Não, né? Está em mim, né? Então, ter essa consciência, despertar para essa consciência também é um dos desafios na terapia, não é? Sim, sim. Digo que a porta de entrada da cura é a consciência, né? Então, primeiro eu ter a consciência que a minha história, por mais que doeu, né, foi um aprendizado. E que naquela época, principalmente quando criança, né, que eu não tinha o poder da escolha, eu estava aprendendo, eu estava só absolvendo, né, e eu vivi certas coisas, tudo bem, eu entendi que eu passei por aquilo e que eu, na minha autodefesa, eu sobrevivi tudo isso. Mas hoje eu tenho a escolha, hoje eu tenho a consciência que eu aprendi e que eu não sou o que fizeram comigo, né? Porque esse sentimento da criança fez com que eu formasse o meu padrão. E aí eu trago o padrão que você falou de comparação, porque eu fui humilhada, eu fui diminuída lá atrás. Então hoje, como adulta, eu entendo que o outro sempre vai ser melhor que eu. Então eu me comparo sempre, né? E talvez eu não consiga ter nem o discernimento que se a pessoa está no palco e ela tem o sucesso que ela já passou pelos bastidores que eu tô agora. E aí quer se comparar. Peraí, não é assim, né? Ela também teve uma jornada, ela também teve atrás dos bastidores como eu. Então, e aí a gente generaliza, como a gente generalizou a nossa história. Então, por eu ter vivenciado aquilo, não é porque eu vivenciei, eu trago um padrão um padrão de humilhação, um padrão de injustiça, né? Um padrão de rejeição, abandono, que hoje eu vou sofrer tudo isso. Não, hoje eu tenho escolha. Hoje eu escolho, então, olhar diferente, né? A trazer esse olhar outro diferente, ou olhar para minha jornada diferente, né? Porque é só eu dando a permissão do meu olhar na área do bem é que eu consigo ter os meus pensamentos. E os pensamentos é que vai gerar essas emoções que vai me vibrar. E aí eu vou entrar na vibração dessa emoção para trilhar o que eu quero, né? Então, assim, o conhecimento e a consciência é uma abertura. E aí é uma abertura, porque daí depende do quê? Da minha ação, né, Janete? Nós temos que agir, porque o resultado vem da ação. Aí não tem como, é onde muitas mulheres impactam. É na ação, porque traz aquele pensamento, ah, mas eu sempre vivi assim. As coisas sempre acontecem assim comigo. Elas não entendem que peraí, não importa a fase que você está agora, o resultado que tem hoje, o que importa é daqui para frente, né? Qual é a nossa ação para você ter o resultado que você quer? Então, qual é a sua nova escolha? Então, E aí, é aqui que começa. quando você
fala disso, né, me veio na mente assim, que a grande maioria das pessoas, elas sofrem, né? Só que elas acostumam com essa dor, eu falo que elas ficam tão anestesiadas com o tempo, a grande maioria, que às vezes deixa de sentir, né? E acha normal, né? Porque tá ali no automático, né? De não sentir a própria dor já. Fala assim, é assim mesmo, né? E não é, né, Edilene? A gente vai vendo que não é, né? Não é, Não é. não é assim. Então, primeiro é o olhar, né? Esse olhar vai gerar um pensamento. Aí, com esse pensamento, vai gerar uma vibração, né? Através da sua emoção. E aí a gente consegue caminhar. Outra coisa, assim, fundamental é as nossas declarações, né? O que a nossa boca fala, né? Eu quero trazer o exemplo, assim, dentro de casa mesmo, né? Para todo mundo entender. Se você vira para um filho e você fala, você abençoa ele, você vê só as qualidades boas que ele tem e deixa assim meio que, mesmo que ele esteja naquela aborrecência, né? Naquela fase em que ele quer contrariar tudo, mesmo você estando nessa fase, se você entrar nessa vibração, nossa, meu filho está nessa fase, puxa, nós vamos sofrer muito, o que vai acontecer? Você vai sofrer e vai ter dificuldade. Agora, se você conseguir enxergar o contrário, enxergar bênçãos, olha, filho, por mais que você esteja nessa fase, eu declaro, eu profetizo que você terá uma vida abençoada, que você vai galgar passos novos. Ou seja, trazer para a realidade do que você está vivendo de uma forma boa, acontecerá. Não tenho dúvida disso. Né? O cônjuge, quantas mulheres que, né, às vezes só no negativo do marido, mas quantas qualidades boas. Então, se a gente profetizar, a gente declarar só as coisas boas, né? O falar tem muito poder. Então, eu falo que pensamento bom, né, positivo, eu entrando na vibração, eu declaro. Então, é muito importante a gente declarar, né? O que eu quero, o que você quer na sua área financeira, o que você gostaria. Começa a declarar isso, o que realmente você quer, porque é só assim que a gente entra na vibração. E lembrando que é uma nova escolha. Então, por mais que, pô, eu sempre trabalho, eu me esforço, e nunca saio dessa, né? Nunca tenho dinheiro, não sobra dinheiro. Olha o que você está declarando, nunca sobra dinheiro. Então, por que não começar a declarar diferente? Então, declara, nossa, eu trabalho realmente, eu sou muito bem remunerada. Sabe, começa a enxergar com o olhar da alma, é isso que pede Deus, né? Deus pede que a gente renove a nossa mente. Isso é renovar a mente, não entrar na vivências mundanas aqui, né? Não. Eu renovo a minha mente, eu declaro, eu vou ser bem remunerada, eu vou conseguir tal, já vejo até, declara até a quantia que você quer ganhar por mês, né? E isso tem muita propriedade. E a física quântica, né, demorou anos para provar isso. Deus já deixava muito bem claro isso, que o que você declarar, o que os olhos da alma quer, né, de positivo, acontece. E a física quântica está aí para provar isso para gente, que é possível E isso. tudo é energia, né? Se você gera uma energia boa, vou atrair uma energia boa. Se eu gero uma energia Exatamente. ruim, né? Eu sempre uso um exemplo que as pessoas entendem assim muito, que é o exemplo do emprego. Você está lá desempregada, né? E aí você passou por vários lugares, tal, fez entrevista, aí você é chamada em nenhum lugar, depois de um tempão, assim, né? Aí no dia que você é chamado, que você tá lá, começou a trabalhar, chama mais 3 propostas, Olha lá. né? Ó, a pessoa na energia boa, Exatamente. né? Na energia boa ali. Então, começa aí, ela vai ter que escolher. Ela estava querendo lá quando ela saiu daquela energia, que eu falo assim, existe aquele momento inconsciente que a pessoa entra na energia boa de, às vezes, falar assim, Senhor,
eu não sei mais o que fazer, entrego na sua mão, me arruma um emprego, né? Abre uma porta. E aí, às vezes é inconsciente, porque depois a pessoa não lembra, né? Porque ela estava ali naquela, né? Aí Deus abre, ela abraça aquilo ali, né? E aí Sim, vem. vem mais. Eu fico assim, aí você acaba tendo que escolher, né? Porque você entrou nessa energia, né? Falando em energia, eu tava. Eu lembro que o ano passado a gente assistia o seu devocional, o devocional da Edi, né? E aí você tinha parado, né? E aí você voltou. Eu achei Voltei. tão lindo, né? Você quer falar para a gente sobre o seu devocional? Então, eu faço devocional uma vez por semana, né? Geralmente é no sábado, é esse momento com Deus. E o devocional da Di é exatamente isso, trazer a palavra, né? Eu nunca preparo nada, sabe, Janete, nesse devocional. Às vezes eu até preparo algumas passagens, daí eu trago para a nossa realidade, mas é sempre, às vezes o Espírito Santo toma conta, você sabe muito bem disso, como é que é abrir uma live, né? E a gente está aqui só por instrumento. E aí a coisa acaba acontecendo de acordo com o que vem no coração, porque a gente aprende a ouvir o coração. Então, mas para que isso aconteça, a importância do silêncio, a importância do sentir primeiro faz todo o sentido primeiro, né? Faz todo o diferencial, que é o que você prega tanto, que eu acho lindo, né? Essa autopresença. Então, hoje, eu tenho certeza que você fez, eu também fiz, né? A gente não preparou nada, né, Janete? Mas a gente está aqui como. Instrumento. Então, a gente trazendo esse momento de silêncio, se conectar com a nossa alma, né? Quem eu sou, a gente abre espaço para quê? Para a sabedoria do alto vir, né? Então, é assim o meu devocional, é com a sabedoria do alto mesmo, né? E baseado no que eu vivi, nas minhas vivências, nas minhas experiências, e eu trago muito atrelado a isso. Eu tenho uma Bíblia, eu até oriento para comprar uma Bíblia com uma linguagem mais fácil, porque muitas pessoas desistem de ler a Bíblia por conta da linguagem, né? De interpretação. Então tem, né? Tudo tem um jeito, né? Não, assim, não tem desculpa. Ah, eu não leio porque eu não entendo. Mas tem uma edição que faz uma linguagem mais fácil, né? Meus filhos falam isso. Mãe, essa Bíblia que você me deu, eu entendo completamente. Então tudo existe, né? Não tem desculpa. Então eu trago essa linguagem, eu trago a original, né? E depois eu trago a interpretação de como é. E assim, tem sido maravilhoso, né? Eu estou fazendo uns cursos, terminando uns cursos agora de contoterapia e está coincidindo de ser no sábado. Então tem dia que eu faço no domingo, né? Hoje eu já estou aproveitando com você, porque sábado Uhum. é cheio, né? E sempre vou, mas eu sempre vou, tô incluindo o devocional da Di no meu trabalho. É muito bom porque quando a gente se coloca como instrumento, né, e deixa Deus agir através das nossas palavras, por isso que eu sempre falo, às vezes a pessoa pergunta para mim, né, tem alguma pergunta específica que você vai fazer, algum tema sobre que a gente vai falar, né? É sempre assim, eu falo, nós não precisamos viver a história das outras pessoas, mas a gente pode se inspirar na história da outra pessoa, né? Naquilo que ela passou. Por exemplo, a gente fez uma transição de carreira, no fim da carreira, vamos dizer assim, né? Que não Da seria uma carreira. transição, né? Mas assim, de transição para a vida, né? De viver uma vida que você não está presa a uma empresa, não está presa no sentido de uma caixa, né? Eu gosto de falar assim, naquela caixinha que você viveu a sua vida inteira, né? Ali, você conhece ali é confortável para você, né? E aí quando você sai daquela experiência, eu vejo que muitas pessoas elas se sentem perdidas porque saiu de uma empresa e entrou em outra, saiu de uma determinada cidade e foi para outra. Por circunstâncias da vida, porque quando às vezes a gente não age, a vida age pela gente e nos convida, né, a fazer essa volta, eu falo, essa viagem de volta para quem você é, né? Uhum. E aí, falando nessa viagem,
você estava falando e eu estava lembrando de uma vez que a gente se reuniu no Zoom, né? Ou no Meet, não me lembro. E você trouxe uma meditação que você tinha feito, que você falou assim que Deus tinha entregue para você. Sim. E eu sempre lembro dela, porque conforme você tinha feito aquela meditação, no final, que você detalha lá um jardim, era como se eu sempre vivesse e passasse por aquele jardim, sabe? E no dia que você trouxe aquela meditação, eu falei assim, gente, eu vivo nesse jardim da forma como você tinha trazido, e eu falei assim, nossa, como que Deus é maravilhoso, né? De encontrar esses caminhos, né? E de a outra pessoa ser instrumento de trazer aquilo que alcança você, mas também que vai alcançar inúmeras outras pessoas, né? Então eu falo assim, nessa live eu gosto de deixar fluir, não gosto de combinar. Só tem uma pergunta combinada, combinada assim, né? Me fale sobre você. Depois é no fluir daquilo que eu vou sentindo. Exato, Às vezes não tem mais a ver com você, mas tudo tem a ver com quem nós somos. Mas mais do que isso, tem a ver com as pessoas que estão aqui com a gente e tem exato, a ver também com as pessoas que vão estar depois, no momento agora, assistindo. Em exato. qualquer tempo depois. Que a gente. Hoje a gente já tem essa consciência, né? Você sabe disso, você faz seu devocional, que depois que termina, muitas pessoas passam por ali e depois muitas pessoas, não são todas, ainda vêm falando testemunhos daquilo que você falou naquele dia. Porque para ela foi no momento agora dela. Exatamente. Exatamente isso. Não importa, né? Às vezes as pessoas não acham que vai entrar ninguém. Não importa isso. Importa o que você ama, né? Eu fiquei muito limitada com isso, até eu entender que Deus falou um dia assim para mim, viu? Porque eu falava assim para Deus, né? Viu, Deus, mas eu não tenho nenhum título. Porque quando eu comecei a fazer a live, eu estava em formação ainda, então eu não tinha título de terapeuta. Eu estava em formação, uns desafios, pode falar aqui, tão assim, tal. Eu fazia um curso com ele, onde ele desafiava a gente a abrir a live e fazer, né? E estava na época de pandemia e tudo, né? Começou bem lá. Então eu falava assim, né? Batia aquela coisinha, uma live, fala um pouquinho do que você está vivendo. Eu falei, mas como? Eu não tenho nem título. Falava desse jeito, olha só. E aí ele falou assim para mim, o meu filho Jesus, ele por acaso ele tinha algum título? Então assim, o que eu quero é que você seja só a mensageira. E aí mesmo assim, na obediência, né, querendo o meu ego, né, trazer o meu ego, ai, é ridículo isso, é ridículo isso. Eu tenho certeza que você passou por isso, amiga. Mas assim, depois a gente foi deixando se domar, né? Se domar pela sabedoria divina. Aí eu fui entendendo que não importa, né? Tem live no meu devocional que às vezes entra duas pessoas, uma, mas não importa para mim. Importa é o que, né? O que a pessoa passar lá depois e ver. De alguma forma vai surtir efeito, nem que se for por uma vidinha, né? Sim, sim. O meu desafio foi eu gravar live sozinha. Eu era acostumada assim, ó, que nem eu tô com você aqui. Mas gravar live sozinha, stories de 1 minuto, eu ficava muito travada mesmo. Era travada, eu não sabia nem nomear o que era que eu tinha, porque eu travava. E aí eu comecei a gravar e postar depois da corrida, né? E aí eu lembro que daí a gente estava lá na mentoria, e aí eu fui desafiada a fazer ao vivo, né? E aí foi muito melhor. Foi. E aí eu falava assim, é só 5 minutos que eu vou falar, que eu chego depois da live, né? Eu cheguei, corri e vou fazer a live. E aí 5 minutos, quando eu vi, tinha passado 20 minutos. Aí quando eu vejo 18 minutos, mas a minha intenção toda vez que eu abro é 5 minutos. Teve uma vez, ficou 30 minutos. Meu marido ficou assim, né? Ele fica me esperando às vezes. Ué, não era rapidinho, né? Fui. Mas por quê? Eu deixei fluir, né? E aí, às vezes tinha duas pessoas, às vezes tinha três. Teve vezes que não tinha nenhuma pessoa, né? E eu falei 18 minutos. E depois que isso aconteceu, então sempre vinha na lembrança assim.
às vezes o momento agora seu vai chegar no momento agora da pessoa, Da pessoa. né? Então, isso a física quântica explica muito, né? Quando a gente fala, né? Existe só o momento agora, existe só o momento hoje. Exatamente. Quando você acorda amanhã, é hoje, né? Então a gente nunca viveu lá, a gente precisa, né? Planejar, a gente precisa, mas o nosso foco, É a hoje. maior energia tem que ser aqui, nesse momento que eu tô com você. Né? O que passou vou trazer de experiência, né? De vivência, de consciência, e aquilo que vai vir, né? A sua meta, né? Lá, eu preciso chegar lá nos 10, né? Mas enquanto isso, eu preciso estar aqui na minha jornada. Então, isso foi ficando mais leve. Sim, Foi ficando mais leve que eu falo assim, não vou nem olhar se tem pessoas ou não. É claro, né? Vai entrando ali, a gente vai falando, mas o foco sempre é você conseguir passar a mensagem, né? E esse passar a mensagem, eu vejo você muito nisso. Eu olho para você hoje, e eu vejo luz, né? é Eu isso. vejo essa Entendi. leveza que eu falei, eu vejo doçura. E sempre foi assim, Deus já me falou muito através de você, né? Você sabe que teve muitas coisas que a gente fez junto, que você falava assim, amiga, tem um negócio lá, sim, vamos. E eu ficava assim, Senhor, é para eu ir ou para eu não ir, entendeu? E às vezes, aí Deus falava assim, não vai. E aí a gente estava lá junto, né? Então foi muito assim, Deus falando comigo através de você, né? E eu tenho certeza, né, que inúmeras pessoas Deus vai trazer e colocar na sua vida, entendeu? Para você continuar sendo esse instrumento dele. Porque nós não somos melhores do que as outras pessoas. Às vezes as pessoas veem a gente fazendo a live e acham que a gente é melhor. Não. A Uhum. gente só vai ser alguém que abriu o caminho para que a outra pessoa venha através de nós fazer a jornada dela também. Exatamente. Então você é convidada o tempo todo a ser essa presença, né, de luz, né? Quando eu chamei você para live, não foi eu que chamei, Hum, foi Deus que me mostrou você, convida ela, que né? lindo. E aí eu passei a mensagem e você aceitou, né? Então o convite seu não foi eu quem fiz. Eu só fui um instrumento para que você estivesse aqui hoje compartilhando um pouquinho de quem você é, né? Trazendo à consciência muita coisa que chega quando você está na live e às vezes a gente nem fala, mas que são respostas para aquilo Sim, que você internamente está buscando, né? Seja sempre essa verdade, seja sempre esse caminho, porque você é um caminho por onde as pessoas vão chegar até Deus. Jesus foi o caminho, né? E nós estamos junto com ele também sendo caminhos para as outras pessoas, porque Deus está em mim, Deus está em você, Deus está em você que está assistindo aqui a gente agora. exatamente. Né? Todos nós carregamos essa luz dentro de nós, mas cada um vai ter a sua missão, vai ter a sua jornada, né? Olhando para aquilo que você falou, né? Do propósito do nosso coração, daquilo que arde no nosso coração. Porque muitas vezes eu não entendia a palavra propósito. Eu ficava assim, gente, mas por que tantas pessoas falam de propósito? Né? Mas é aquilo que está dentro do seu coração que você já é convidada para fazer. Às vezes você é convidada, como você falou, a passar por uma fase igual aquela fase que você passou, né? Ai, você já que, né? Já que você... Você está aqui, às vezes você vai ter que passar por esse momento mesmo, porque Exatamente. faz parte da sua jornada antes de você falar assim, não, mas não é isso que eu quero, né? Exatamente. Muito Deixa lindo. uma mensagem, Edi, pra gente. Ai, obrigada, viu, Janete, mais uma vez pelo carinho, tá? Eu aceito que foi Deus que me chamou, isso é muito maravilhoso, tá? Obrigada mesmo. Bom, o que que eu queria deixar para as mulheres aqui? Que, 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 que desse essa oportunidade, sabe, de para você olhar para dentro, né? Olhar, se sentir, assim, se permitir. A gente usa muito a palavra se permitir, né, Janete, nas nossas missões por aí. Então, o convite hoje é para que você se permita ter um tempinho, sabe, de solitude, de buscar essa paz, essa inteireza dentro de você, porque as pessoas,
quando a gente fala assim, quando a gente vai buscar ajuda, né? Quando as pessoas chegam buscando ajuda, e que a gente fala que todas as respostas que elas querem tá dentro delas mesmas, e que a gente só está sendo um instrumento de talvez tirar as vendas, né? Porque a gente entrega 20% do nosso trabalho, né? O 80% é do comportamento, é da nova verdade que a pessoa vai querer seguir ou não, né? Então, às vezes as pessoas falam, mas eu vou lá então para ver o que está dentro de mim, eu quero, né? Mais uma vez as pessoas querem o externo e não tem nada a ver com o externo. Tem a ver com você com você, né? E às vezes e também tem aquelas umas que acham que vai doer. Olhar para minha história vai doer. Não, não é que você que vai doer. Você só vai tomar a consciência do porquê e entender porque às vezes o que você sentiu lá não tem nem nada a ver com a realidade, com o que foi. Eu vou só dar um exemplo pequeno para a pessoa entender o que eu estou falando. Às vezes, o bebezinho que nasceu, você que nasceu prematuro e foi para uma incubadora, o sentimento seu de bebê foi de abandono. Cadê minha mamãe? Mas qual foi a realidade? Completamente diferente. Foi um cuidado tão grande dos médicos, em primeiro lugar, e da mamãe de querer que você terminasse o seu momento ali para formar o pulmãozinho, tudo certinho, com o ar que você precisava da incubadora, como se fosse na barriga da mamãe. Essa foi a realidade, todo um cuidado. Mas não, é o que a gente carrega, o que a gente sente. Então, é só essa consciência que a gente precisa ter, né, do porquê que a gente sentiu algo, a gente trazer a realidade certa e agora daqui para frente, qual é a escolha? Eu não escolho mais viver nesse abandono. Eu entendi que aquilo foi diferente. Então agora eu escolho. Então assim, busque, tá? Mulheres, busque essa leveza, todos esses recursos naturais que estão dentro de você. E que é você com você. Primeiro você precisa decidir se posicionar para que tudo mais aconteça. É isso. Ai, que honra ter você aqui. É uma honra ter a Edi aqui como convidada. É uma honra ter você que esteve aqui participando com a gente. Você que vai estar assistindo no momento agora. Eu sempre falo, né? Só chega até aqui nesse momento, né? Quem precisava escutar o que foi dito aqui, quem precisava estar presente aqui, porque quando nós estamos juntos, a gente forma uma energia, né? E essa energia que a gente formou, quem vai se conectando é quem precisava se conectar de alguma forma, né? Então, eu honro muito a sua vida e eu honro muito a vida de quem está aqui com a gente participando, né? Foi um presente hoje para a gente, né? Você compartilhando um pouquinho, né? Do desafio de ser quem você é. Exatamente. Tá? Beijo. Obrigada. Beijo. Beijos. Gratidão.